E hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Eleve a Vida. Hoje nosso tema será sobre geometria sagrada. É um assunto fundamental para quem quer viver bem, alinhado, conectado e viver a sua melhor versão, o melhor de si nesse mundo. Nós vamos começar esse bate-papo e vamos trazer aqui uma amiga muito querida. Eu já vou apresentar na sequência. Mas antes de começar, eu vou querer me apresentar dessa vez, porque passou várias vezes e eu acabei não me apresentando. Meu nome é Jussara Felipe, eu sou funcionária pública aposentada do Poder Judiciário e atualmente eu sou professora da Escola Moderna de Mistérios. Aqui nós temos a Mariana Cardoso, nossa parceira nesse podcast, é uma das donas desse canal. Mariana Cardoso de Lima, uma amiga muito querida. A gente vem caminhando essa jornada da Escola de Mistérios juntas e aprendemos, trocamos, crescemos. E ela é médica e também professora da Escola Moderna de Mistérios. E a nossa convidada muito especial, nós temos aqui a Letícia Sebold, ela que é bancária recentemente aposentada. Ela já é empresária, não é? Isso mesmo. E professora da Escola Moderna de Mistérios. O que será que tem esses mistérios da vida que nos uniu, encontramos, né? Que nos Mas uniu. É um prazer enorme estar aqui com vocês duas, principalmente porque nós temos uma história aí de caminhada e de amizade, né? Sim. Então, é com muita alegria que eu participo desse canal lindo. Tá, e que eu vim aqui fazer esse podcast com vocês sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, Letícia. E para vocês entenderem um pouquinho sobre a Escola Moderna de Mistérios, nós nos conhecemos, né, estando na escola, estando caminhando um caminho de autoconhecimento, e através desse caminho nos tornamos, sim, professores, professoras, curadores, curadoras e também guias, né, com certificação pela Escola Moderna de Mistérios. Então, nós podemos também compartilhar um pouquinho da nossa experiência e das ferramentas que nos trouxeram tão bem, né? Nos trouxeram tanta alegria, nos preencheram, porque nós passamos a ter uma maior conexão com quem realmente somos. Na verdade, fazendo um gancho aqui, um link, nos acordaram para a vida. Estes conhecimentos nos acordaram para a vida. Então, eu sempre penso, né, que quando eu conheci a escola, que quando eu aprendi a me conhecer de verdade, eu comecei a fazer um cálculo do tempo, né? Eu quero aproveitar o melhor que eu puder até eu partir daqui. Então, é isso que a gente, como professoras, não é, Letícia? Letícia vai ter a palavra. São histórias diferentes aqui, né? Bem diferentes, mas que a gente tem uma experiência de vida com várias profissões, Exato. Né? Profissões bem diferentes, mas que é um caminho de autoconhecimento que é para todas as pessoas. Né? Independente da profissão, independente das suas experiências, das suas crenças, né? Daquilo que você acredita ou não, é um processo de despertar e de autoconhecimento. Até porque a escola não segue uma religião nem dogmas, não é? Sim. E enquanto nós somos professoras, porque nós estamos é um conhecimento avançado, né? Então a gente vai galgando, vai crescendo e a gente pode se tornar professor, mas nem todo mundo precisa ser, se não quiser. Nós queremos compartilhar com o mundo. Todos podem usufruir das ferramentas, né, como a meditação, como as curas. E aqui hoje nós estamos para falar um pouquinho sobre geometria sagrada. O que é geometria sagrada? Qual é a importância da geometria sagrada? E antes da gente falar um pouquinho sobre a geometria sagrada, eu quero falar um pouquinho... Aliás, quero perguntar para a Letícia sobre a experiência dela, sabe, Jussara? Porque
A Letícia foi professora de matemática e física. Exatamente. É verdade. Então, ela Isso tem faz muito muita- tempo, mas é verdade. Foi uma experiência, uma das experiências mais gratificantes da minha vida, né? Foi bem lá no início, já faz muito tempo isso. Mas a física e a matemática eram minhas grandes paixões. Olha só. Né? Depois eu fui para a área da administração, mas essa função lá na juventude que eu desempenhei, né? Esse papel, me despertou para hoje eu ter essa paixão por ser professora. Lindo isso. Né? Mas, como a Mariana estava falando, para mim foi tão importante, porque eu vinha da parte científica, né? De física, você dá aula de física e matemática, você parte, né, do ponto de vista, do pressuposto de que da aplicabilidade, né, da ciência, da aplicabilidade das teorias matemáticas e físicas, né, das geometrias, né, enfim, a gente pode falar de Pitágoras aqui. Sim, desenhos né? geométricos. Sim. Então, mas só que nesse momento a gente percebe o link que a gente pode fazer entre a geometria tradicional científica, né, que muitas vezes a gente não consegue entender ou não consegue ver aplicabilidade na vida em algumas profissões, né? Para que serve, né? Que serve isso? As pessoas perguntam, mas por que eu estou aprendendo isso se o meu desejo é ser da área das humanas, né? Para que eu vou... Então, eu acho que ficaram muitos conceitos separados, né? Que, na verdade, a gente sabe que antes, nas escolas de mistérios, isso tudo era unido. Isso era reunido tudo em uma coisa só, né? Tudo muito mágico. Física, matemática, astronomia, astrologia, ciência, espiritualidade. Sim, fé, tudo isso estava muito unido, Sim. né? E com o passar do tempo, isso foi se separando, né? E esses conceitos ficaram separados e muitas vezes sem sentido. Sem sentido, porque, inclusive, quando a gente estuda no 2º grau, eu confesso para vocês, eu não gostava de física. Porque eu não entendia que diferença aquilo faria na minha vida. Gente, faz toda a diferença. Quando a gente tem esse entendimento unificado, não separado. A matemática era outra coisa que eu não gostava. Eu não sei de você, Mariana. Eu gostava, principalmente, eu gostava do Pitágoras. Esse cara... Pitágoras foi um cara importante. Mas eu gostava nesse sentido de tentar entender a relação entre Pitágoras, o valor do pi, aquela sequência... O teorema de Pitágoras. Fibonacci. Eu me interessava por essa profundidade e não pela superficialidade dos cálculos e de se saber se esse triângulo é equilátero, sei lá. E eu gostava de ver principalmente essa aplicabilidade dessa geometria para harmonizar as coisas. Não sei se você pode falar com mais propriedade, né? Mas quando eu sabia que a pirâmide tinha os lados todos iguais, que os templos gregos eram feitos com essa geometria sagrada, com esse pico, que Leonardo da Vinci fez o homem vitruviano com as proporcionalidades sagradas. Eu ficava encantada com isso, porém eu não sabia o que significava isso, o porquê. Eu achava que era só para trazer beleza aos olhos. E hoje eu entendo que não é sobre isso, não é, Letícia? Na verdade, a gente vai perceber quando você estuda geometria sagrada, né? Que é que eu vejo como um dos cursos fundamentais, e ele é, na verdade, né, uma das grandes bases da escola, né? Mas ele tem essa importância porque na matemática e na física, hoje, infelizmente, em alguns casos, talvez, se aprofunde um pouco mais, dependendo, né, da visão de cada professor, né? De aprofundar nessas questões que a Mariana falou, né? De ver que Leonardo da Vinci, né, criou lá o homem vitruviano e que quais são as importantes características,
né? Que estão ligadas à matemática, à física, à ciência e à geometria sagrada, que é esse curso que a gente está falando. Só que, quando a gente vai estudar geometria sagrada, a gente percebe o fundamento das coisas, né? Então, na escola tradicional, a gente não é falado para a gente que a geometria sagrada é o fundamento de tudo. A criação de São os segredos da São criação. os segredos. Né? Exatamente. Então, você vai percebendo, é uma das minhas, lógico, né, dos meus cursos favoritos. Sim, de lá, paixão, porque, né? Porque ele mistura, além, né, dessa questão da geometria, do fundamento da criação do mundo, né? A gente vai falar de Pitágoras, né? A gente vai falar de Leonardo da Vinci, que a gente não pode esquecer, e hoje as pessoas esquecem, mas quem é professor sabe disso, quem é professor de filosofia, de história, de física, de matemática, sabe que as pessoas eram iniciadas. Então, às vezes as pessoas colocam, nossa, com surpresa quando a gente fala da escola de mistérios, mas na verdade isso era uma coisa normal na época da antiguidade. Em todas as pessoas que são citadas na física, na matemática, né, na astronomia, enfim, em várias áreas, essas pessoas elas eram iniciadas nas escolas de mistérios. E elas usavam esse conhecimento, usaram nas suas vidas esse conhecimento, né? Sim, aplicavam e tudo isso era unido. Isso me fez lembrar quando eu fiz o meu primeiro curso na Escola de Mistérios, que foi o Empower Thyself, foi falado sobre o universo, sobre nós temos um padrão, é o mesmo padrão que está no universo e está dentro de nós, e que nós precisamos acordar isso. Então, você imagina um universo perfeito do jeito que ele flui numa ordem perfeita. Então, antes da gente começar a entrar nesse assunto maravilhoso, encantador, mágico, eu queria trazer uma reflexão para introduzir esse assunto. Então, eu queria dizer, eu estava pensando, dirigindo e me veio esse insight. Nós não somos as palavras que nós falamos. Nós somos a energia que vibramos. Tudo tem energia. Tudo depende do padrão vibracional. Um dos princípios das leis do universo, tudo é mental, e tudo está em movimento, tudo vibra. Acho que podemos, com essa reflexão, dar uma introduzida no assunto. Eu acho que é importante a gente contextualizar. Sim. No sentido de que essas formas e estruturas que é a geometria sagrada, ela está, assim como está dentro, está fora. Está dentro de nós e está fora de nós. Então, quando a gente fala dessa criação do universo, essas formas e estruturas são dizeres para a gente, é uma linguagem. Como no mundo nós temos várias línguas faladas e as pessoas nem sempre vão se entender, porque eu falar em inglês e você falar em russo, sem entender uma outra, e a gente precisa de símbolos, de formas, de estruturas que possam nos contextualizar para estarmos falando uma mesma linguagem. Comunicar. Sim. É a linguagem de Deus, dos anjos. Exato. É como o universo enxerga a gente. Então, essa vibração está nessa geometria sagrada. Então, nesse padrão vibracional. E isso vibra. Padrão elevado. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente precisa construir a geometria sagrada. Para que a gente possa estar elevando o nosso conceito e a nossa perspectiva sobre isso. Então, é vibração, está dentro e está fora. Está fora. Isso. A gente estava falando inicialmente sobre a geometria da matemática. E agora nós vamos fazer aquela pergunta. O que é geometria sagrada? Palavra. Olha, para mim, geometria sagrada é a linguagem da criação.
né? É o princípio de tudo. Aham. E é por isso que eu acho esse curso tão apaixonante, Sim. né? E tão importante. Porque ele vai te mostrar quais são os padrões da criação, os padrões antigos, né? Como é que nós criamos no mundo, como é que o ser humano cria no mundo, né? Que eu acho isso importante. Isso que vocês falaram do padrão vibracional, ele está ligado também à nossa voz, né? Então, tudo que a gente emite é padrão vibracional, né? Eu gosto de falar isso porque já fui professora de física, então a gente vai falando sobre esse padrão vibracional, né? Tudo é energia e tudo está vibrando, né? Numa frequência de onda, né? Então, o que a gente proporciona, o que esse curso proporciona, é elevar essa frequência vibratória. É trazer consciência para você entender, né? Além de que, né, tudo que a gente aprende nesse curso é para elevar a nossa frequência vibratória, Sim. né? Além de grandes conhecimentos, meditações, né? Além de despertar, acordar esse padrão que Mariana acabou de falar. Acordar o está padrão fora, está dentro. criacional em você. Exatamente. Né? Você vai aprender. É um curso excelente, Fantástico. fantástico. É. Prático, porque você vai colocar em prática o que você vai receber nesse curso na sua vida, na sua casa, no seu negócio, na sua empresa, né? E vai fazer com que esse ambiente também possa se elevar e você possa se elevar. Então, essa questão de vibração e de frequência vibratória e de ondas, né? Isso é muito verdadeiro, como vocês levantaram, né? Esse é o grande segredo, né? Da geometria sagrada, da linguagem da criação, né? E da elevação do padrão vibratório mesmo, que é isso que a gente procura, não é? São chaves, né? Muitas São chaves. Esse curso, ele é incrível, porque ele tem muitas chaves. Mas são chaves para a gente aprender a usar, né? Usar. E nos tornarmos mais elevados. São chaves para a gente poder criar, manifestar na nossa vida. Porque foi assim que Deus criou o mundo. Não é, Mariana? Sim. Como é importante sabermos conceitos, mas muito mais importante a gente experienciar esses conceitos. Porque por mais que nós falemos aqui sobre isso, não vão ser mais do que palavras aos ouvidos de você, se você não experimentar por si mesmo essa frequência, essa vibração, quando você está com essa geometria desperta e ativa dentro de si e no ambiente. Então, eu convido você a experienciar isso, a participar dos cursos. Então, eu vou estar junto com o Kit fazendo uma aula, né, de geometria sagrada no final agora de junho, no dia 27. Você tem alguma data, Letícia? Não, de geometria sagrada. Final do mês, a gente vai estar lançando também uma data de geometria sagrada. E você costuma dar as aulas aonde? Eu dou aulas em Alfredo Wagner, na Serra. Ah, tá vendo? Eu vim da Serra agora, então, para visitar meus amigos aqui. E a gente faz Empower lá, a gente dá meditação lá. Acabei de vir de uma meditação ontem à noite. Né? Sim. E final do mês vai ter Geometria Sagrada. Ah, que bacana. Ótimo, excelente. Nós vamos daqui em Florianópolis, em Alfredo Wagner. Isso, eu também. Quantas oportunidades. Eu também atendo na Escola de Mistérios, que fica no Campeche, aqui em Florianópolis. Sexta-feira passada também dei uma meditação fantástica, foi incrível. E em julho eu também vou colocar no calendário, ainda estou vendo a data, mas depois a gente divulga. Mas julho teremos Geometria Sagrada também aqui em Florianópolis. Para você experienciar, para você experimentar por si esses conceitos. Por que a gente fala que é importante a gente experienciar? Na Escola Moderna de Mistérios, a gente fala muito sobre viver o que se aprende. Isso mesmo.
Então, para você vibrar aquilo, você tem que vivenciar, você tem que experienciar. E como é que a gente pode, de forma não muito prática agora, mas de forma, digamos que você possa também estar sentindo um pouquinho dessa geometria sagrada. Então, muitos artistas, muitas pessoas que estiveram na ciência, elas fizeram, em ciência, engenharia, física, Sim. fizeram obras grandiosas, baseadas e estruturadas na geometria sagrada. Então, quando você observa templos gregos, Egípcios, as pirâmides egípcias, né? egípcias, o homem vitruviano, a forma como ele está representado no desenho, são formas de você contemplar a geometria sagrada. E quando você compara com outras que não foram realizadas baseadas nisso, você pode ver a diferença. Então, eu oriento vocês, sugiro a vocês que visitem essas artes, vejam com seus próprios olhos, contemplem, para que vocês possam estar iniciando essa consciência dessa diferença, né? Pelo menos aos olhos. Em tudo no universo, na natureza, no ser humano, existe o padrão de Deus, né? Então, em tudo na natureza que você parar para olhar também, você vai ver os padrões geométricos, né? E as geometrias sagradas e as principais geometrias sagradas, né? As Na chaves, natureza. As grandes chaves, né? Sim. Que estão aí Porque esse para serem observadas. esse padrão geométrico, ele é o pensamento de Deus. Ele pensou e ele criou. E ele só criou o belo, o perfeito. Esses padrões geométricos é a perfeição, é a ordem das coisas perfeitas. Não é Isso, assim? e isso é espiritualidade, mas também é ciência. Sim, Sim, é está comprovado. É a Fibonacci, conexão Fibonacci, né? Que a gente de tudo consegue isso. ver, né? A plantinha, como que ela se desenvolve. O bebê, como ele se desenvolve na barriga da mãe. Temos aqui uma pediatra. Na verdade. Gente, A então... proporção do corpo, a nossa proporção do Exatamente. corpo, que é isso que o Leonardo da Vinci representou ali no homem vitruviano, né? Uhum. É essa proporção áurea, essa proporção que remete à perfeição. Uhum. Então, Divina. por isso, tudo vibra, como a gente está falando, tudo vibra. Então, assim, o medo, ele vibra também, mas de uma forma não elevada, de uma forma baixa, frequência baixa, o medo. E se você não cuida, ele cresce, ele toma uma proporção grandiosa, sabe? Então, por isso você tem que vibrar coisa boa. Por isso, o amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, não é? Como é Como bom. a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ela sempre lembra, gente. Começa Porque a pela frequência gente. do amor é uma frequência muito alta, É a né? mais A top, daqui eu É a acho. mais dentro alta pra frequência fora. que existe. É uma das mais altas, mas a alegria A alegria é a mais de alta, né? viver ainda é a mais, é a top, né? Top. Mas também tem a da gratidão também. É outra frequência, São as mais elevadas, são as né? mais elevadas, essas que eu falei. Agora, do medo, de se comparar, de se sentir pequeno, Isso mesmo. isso tudo são vibrações baixas e que vão tomando conta se você não cuidar. E como é que a gente faz, então, né, Jussara, para manter essa vibração elevada? Tanto nossa, quanto da nossa casa, quanto Do da ambiente. nossa empresa, Não do basta ambiente de despertar, tem que trabalho. manter. Exato. Exatamente, não basta Manter. despertar, né, Ah, Mariana? gente, porque Tem não que é manter. fácil. Que nem um Você- relacionamento, não basta criar um relacionamento, você tem que manter ele também. É verdade, é isso mesmo. Antes que você conclua, essa parte é muito importante que a Letícia vai falar, mas eu só queria colocar uma coisa. A gente pode aprender e a gente pode usar, mas a gente vê que o mundo ali fora está caótico. Todos sabem, a energia está
bagunçada, digamos assim, Uhum. em desequilíbrio. Sim. Então, para a gente se manter, a gente pode usar essas ferramentas desse curso que Sim. oferece. E isso vai nos fortalecer cada vez mais elevados. Por isso que Mariana e eu sempre estamos brindando, eleve a vida, porque a gente se mantém, a gente Sim. usa toda essa ferramenta para se manter, porque, gente, é muito fácil sair dessa porta, a porta aqui dessa sala está fechada. É muito fácil ir lá para fora e não fazer nada e ser influenciada. Vocês não concordam? Um velho dizer, não é um velho dizer, né? Mas que o Ipsíssimo Ideto fala que é né, das pessoas que seguram as chaves, né, na nossa escola de conhecimentos, né? Guardiões, Dos né? guardiões, Dos né? guardiões. E ele fala que é muito fácil você ir para a montanha e meditar e ter o benefício dessa meditação lá na montanha. Da quietude. Mas o quão desafiador é você tentar ter aquela experiência Aquele na estado, montanha aqui. Nesse meio. É nesse sentido que a gente Exato. traz isso para vocês. Quando a gente tá lá no topo da montanha, sozinho, é muito fácil da gente se conectar com quem realmente somos, porque a gente não tem ruído externo, não tem coisas para nos atrapalhar. Isso. Mas quando a gente está aqui vivendo no dia a dia, Vivendo a vida, né? vivendo a vida, várias coisas vão se interpor no nosso caminho. E como a gente vai enfrentar, superar esses desafios é que faz a diferença. E acho que é aí que entra a geometria sagrada, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Uhum. A sacralidade, né? Da vida, que a vida é um milagre. E aplicar realmente isso, né? Sim. Porque como a gente está falando aqui, são ferramentas aplicáveis. Né? Até agora, tudo que eu vi são todas coisas aplicáveis, né? Para que você possa realmente comprovar, como a gente costuma falar sempre, como os nossos professores sempre costumam falar, para que você possa se comprovar na sua vida. Experimentar para ver se isso serve para você. Isso, você por si, né? Você experiencia. Isso. Uhum. Mas é um curso que realmente te traz uma desmistificação. Você vai pensando, né, por questões, às vezes, preconceituosas, Exato. né, de que geometria sagrada seria algo além de alguma coisa que você, né, acha que não seria aplicável na sua vida por causa de conceitos de espiritualidade, de religiosidade, ou mesmo da própria palavra mistérios, né? Que muito se fala, mas que, na verdade, para mim, mistérios são somente coisas que a gente desconhece. Pelo menos para quem é professor, vai entender dessa forma e vai saber o que eu estou falando. Mistérios são coisas que a gente desconhece, que você não sabe que existe, ou às vezes não sabe nem que você não sabe que existe, como fala um professor nosso. Qual é o maior mistério que nós temos? É nós nossa mesmos. Nós somos um grande mistério para nós mesmos. Então, é um estudo da criação, mas é um estudo de nós mesmos. Né? Porque nós somos essa criação. Antigamente não falava-se em escolas de mistérios, falava-se escolas da vida. Escolas da vida. Porque era uma forma de você estar auxiliando, conduzindo as pessoas a viver uma vida melhor, mais elevada, com uma consciência, uma perspectiva diferente, né? O formato dessas escolas da vida era totalmente diferente, né? Tudo que hoje foi fragmentado e que às vezes os alunos não entendem o porquê das coisas é porque não está se fazendo a devida colocação e ligação entre espiritualidade, ciência, matemática, física, astronomia, porque tudo isso está ligado, né? E isso antes era apresentado de outra forma nessas escolas da vida. Como tu falou que houve essa segregação já de muitos tempos. A partir da Idade Média, né? Quando as escolas foram se afastaram, né? E foram tiveram fechadas ou se esconderam. Se esconderam, no tempo da Inquisição, poder da igreja, essa questão toda. Então, essa segregação desses ensinamentos, que a gente fala matérias, né? Podemos dizer isso? Física, matemática e tal.
também Todas essas ciências aí. nos afastou. Afastou os conceitos, né? E também o poder que nós temos dentro de nós, que se a gente está falando aqui em padrões geométricos, padrões divinos, né, de Deus, da criação, porque nós somos criação de Deus, o universo é criação de Deus, tudo que há é criação de Deus, perfeito, divino. Então, nós nos separamos, né, e nós começamos a competir um com o outro, a ser melhor que o outro, baseado no ego, né? Cada um defendendo pelo seu ego. Então, essa segregação prejudicou muito o ser humano. As diferenças existem, sempre vão existir e sempre existiram. Mas como você lida com essas diferenças, como você encara essas diferenças é que faz toda a diferença. Por quê? Diferença que diferença, né? Faz toda a diferença. Cacofonia, mas tudo bem. Uma vez eu vi um médico falando que ele trabalhava na prisão e ele fazia atendimento aos presidiários. E ele adorava servir, porque existia uma diversidade de pessoas. Porque independente do cabelo, da cor, da raça, da religião, cada um tem uma beleza. E quando você faz mais do mesmo, você tem o mesmo resultado. Se você faz coisas diferentes, se você abre-se para o diferente, talvez você enxergue coisas que você não tinha prestado atenção ainda. E o que significa isso? É respeitar a diferença do outro, respeitar a opinião do outro, respeitar as nossas escolhas. Porque eu querer servir aquele grupo de pessoas, eu querer ser uma pessoa que faz algo em prol da humanidade, isso é que nos faz tão peculiares e interessantes. Então, a diferença torna-se interessante, porque eu tenho algumas características que você não tem e que se complementam e que podem se somar se a gente tiver a capacidade de respeitar essas diferenças. Isso mesmo. É tão maravilhoso falar sobre esses assuntos, porque qualquer palavra que uma pessoa fale, a gente pode ficar assim, falando horas de tão bom que é, porque a gente está falando em padrão vibracional, em criação, Deus criou a vida, Deus criou o universo, nos criou, e nós somos uma coisa só vinda de Deus, mas porque nós temos as mesmas qualidades, todas as qualidades que tem em mim, tem em você. E o ser humano aprendeu a não ver essas qualidades, ele aprendeu a ver os defeitos, não é? Eu lembro quando eu fazia faculdade de recursos humanos, tinha uma cadeira de psicologia e a gente tinha que falar as qualidades que a gente tinha. Eu tinha que falar as minhas qualidades, só que eu não achava nenhuma qualidade. Eu só achava defeito. Eu tinha 10 defeitos lá de cara, assim. Porque a gente Mas compara, eu não né? vi. É, a comparação. Exato. Já Deus fez a gente e a gente tem dons diferentes. É o que difere de mim, de Exato. você, é o meu dom divino. Que eu sei, já reconheço, agradeço, sou feliz com o meu dom divino. Porque eu entendi, integrei isso. Você também da mesma forma, Sim. E no fim das contas, a gente gosta de pessoas. Todas A nós. gente Com se certeza. conecta com Com pessoas. pessoas, é verdade, né? Com pessoas. Então, a consciência de quem nós somos vai nos conectar com esse padrão divino. Isso E a mesmo. consciência de quem nós somos não está na mente. A consciência de quem nós somos está aqui no coração. É isso que nos une. E mais uma coisinha que eu tinha refletido essa semana também, eu sempre disse, né, o coração, eu sempre sou coração. E eu sempre disse que o coração é o primeiro órgão que se forma
E eu comprovei essa semana, eu vi uma pesquisa científica. Sim, com 21 dias, o embrião se formando, se forma o primeiro órgão, que é o coração. Então, o coração é a base de tudo. Ele é o primeiro, né? Primeiro órgão, né? E ele é o último antes de você partir, ele é o último a parar de funcionar, né? Porque pode estar funcionando o cérebro, tudo, mas a hora que ele parar, deu. Não é assim? Então, ali é que guarda, gente. O coração é onde guarda a nossa consciência. O coração é o centro do ser humano. Do centro. Porque já foi comprovado que ele tem redes neuronais Exato. separadas do sistema nervoso. Então, o sentir através do coração é muito diferente do pensar. Porque o coração, ele vai ter essa capacidade, né, de ter essa autoridade sobre o nosso corpo. O coração é que vai nos ligar. Você tem o seu dom divino, as suas peculiaridades. Por exemplo, você adora dar aula. É. Eu não gosto de dar aula. Mas, enfim, assim, professora, assim, você tem paixão por ser professora. Eu não tenho paixão por ser professora. Eu tenho paixão por outras coisas. Sim. Acolher as pessoas. Ai, adoro maravilhosamente. recepcionar. Então, eu Mas essa amo. paixão pode ser desenvolvida. Ah, sim, habilidades a gente pode desenvolver. Não é porque Claro. você no início tinha certo receio, porque não era sua paixão. Mas Sim. hoje em dia, Você pode desenvolver habilidades, claro. a Não. gente vai treinando e vai se desenvolvendo naquelas capacidades que a gente tem um pouco diferentes daquelas habilidades que já vêm com a gente. Natas, que você já vem. Você é capaz de se desenvolver essa musculatura. Sim, sim. Mas é isso que nos identifica, porque tudo leva a uma coisa só. Esses seus dons, os meus dons, de todos, vão levar a uma coisa só, que é a paz. Que é a troca da paz, do amor, do respeito pelo ser humano. É isso que nos move. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. É incrível como, quando a gente começa a falar desses assuntos, parece que o tempo voa. Então, para elevar a nossa vibração, para encerrar o nosso podcast e convidá-lo para o próximo, nós vamos fazer o nosso brinde tradicional, que é o nosso momento de conexão através do chá. Hoje é um chazinho muito especial, veio do Canadá. Querida. Porque a nossa amiga Letícia, ela ama esse chá verdade, de mirtilo, gente. De mirtilo que veio do Canadá. E a Sala é uma querida, né? Lembrou desse chazinho maravilhoso. Muito obrigada, Letícia, pela tua participação Obrigada, minhas queridas imensamente amigas. por essa participação e contribuição. enriquecedora. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui, então, para nos unirmos em benefício de que nós possamos estar mais conectados com quem realmente somos e vibrarmos isso para o mundo. Para o mundo. Então, eleve a vida!